Amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, dando sequência à série expositiva no primeiro livro de Samuel, intitulada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Enquanto você abre, eu devo lhe lembrar que nós começamos esse livro pelo capítulo 7. Começamos pelo capítulo 7, exatamente de onde nós extraímos o tema desse livro e dessa série. E no capítulo 7 nós temos um grande despertamento espiritual no meio do povo, que se arrependeu, que se converteu dos seus maus caminhos, e como consequência Deus deu ao povo vitória sobre os filisteus, e o povo teve paz, prosperidade. Deus falava com seu povo por meio do profeta Samuel, e nós temos aqui no capítulo 7 esse momento de ápice no livro, um dos ápices do livro, onde o povo descansa sobre a égide de um bom líder sobre Israel, que foi Samuel, que apontava para o líder principal que governava sobre o povo, o próprio Deus. Nós vimos nos capítulos iniciais, então, de 1 a 6, vamos acompanhando 1 a 1, o desenvolvimento, a necessidade de se ter um rei sobre a nação de Israel. Mas nós percebemos que o cenário era crítico. Os filhos de Eli, que estavam sucedendo Eli, eram filhos de Belial, eram terríveis. A palavra do Senhor era rara naquele tempo, então época complicada, cheia de superstições. O povo, no meio da batalha, em vez de se arrepender e pedir socorro a Deus, eles diziam: traga a caixa mágica para o meio do arraial. A caixa mágica é uma referência aqui que eu faço à Arca da Aliança. E eles perderam, Deus não foi com eles. Sucumbiram diante dos filisteus, os filisteus levaram a arca fora, e a arca, por onde passou, foi trazendo maldição sobre a vida de povos ímpios. Até que os ímpios disseram: vamos se livrar disso aqui. E a arca finalmente retorna para o território de Israel, mas não ficou bem nas primeiras cidades, porque o povo agiu como os filisteus fizeram, curiosos, querendo olhar para dentro da arca, tocar no que não poderia. A arca, que deveria ser preservada, se tornou atração turística, e muitas pessoas morreram em Bet-Semes. A arca, por fim, repousa nas terras de Quiriat-Jearim, que era exatamente uma região que ninguém imaginava que poderia ficar lá, porque era exatamente onde os gibeonitas habitavam. Aquele povo que foi poupado nos dias de Josué, foi tornado rachador de lenha e carregador de água para os judeus. Esse povo que não tinha nenhuma expectativa agora tem o privilégio de hospedar em sua terra a Arca da Aliança. Na sede, na capital, não tem nada, mas ali no subúrbio ficou, na casa de Abinadab, a Arca da Aliança, e o texto então diz que isso durou por cerca de 20 anos, e a arca ficou deixada de lado. Em breve nós voltaremos ao tema da arca. Concluímos então, ao avançar dos capítulos de 1 a 7, essa primeira sessão do livro de Samuel. A partir do capítulo 8 agora, nós veremos a busca pelo rei, que é uma das tônicas do livro. O livro trata do homem que será rei de Israel. E nós vamos ver então hoje essa tônica a partir do capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura, eu peço que você acompanhe. Eu não vou fazer a leitura toda ainda, mas vou ler por partes, inicialmente apenas os versos de 1 a 6. E depois, à medida que a gente for expondo o texto, a gente vai fazendo as devidas referências e leituras. 1 Samuel capítulo 8, de 1 a 6, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá,
e lhe disseram: Vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Amém. A ausência de liderança pode destruir uma nação. Um rei sábio e bom é a alegria de um povo, mas um líder insensato destruirá um país. A crise de liderança é grande, é grave em todas as gerações e não é diferente na nossa época. Podemos até dizer que um dos efeitos do pecado no mundo é exatamente deixar o mundo sem bons líderes. No mundo onde o pecado domina o coração do homem, nós percebemos que aqueles que poderiam ser líderes às vezes se acovardam e dizem: isso não é para mim, e deixam de exercer liderança, ao passo que outros, incapacitados por causa do seu pecado, se colocam voluntários lá na frente. Então, acredito que um dos efeitos do pecado no mundo é deixar o mundo acéfalo, sem ter mentes líderes à frente. Isso pode se aplicar numa nação. Os prejuízos de uma ausência de liderança pode se aplicar numa empresa. Uma empresa pode falir. Isso pode se aplicar numa igreja, que pode vir a se desviar ou se desfazer. Mas tudo começa numa casa. Porque quando Deus fez o homem, Ele o fez para exercer liderança. Se existem homens hoje no mundo e não sabem exercer liderança, é efeito do pecado. Porque um dos primeiros lugares que você tem que ser líder é líder na sua casa. Deus botou o homem para ser o cabeça do lar, a esposa para ser sua auxiliadora idônea, submissa a ele. Seus filhos devem estar em perfeita harmonia com os seus pais. Ou seja, existe um governo pequeno dentro do próprio lar. E o rei do lar, no caso o pai, o marido, ele não pode ser um rei tirano, nem um rei omisso. Ele precisa ser um rei dependente. Em algum lugar você é rei, né? Você é rei pelo menos na sua casa. Aqui no meu pedacinho eu governo. Infelizmente, para tristeza, alguns me dizem: pastor, nem em casa eu sou rei, nem em casa, né? Eu governo nada. Mas assim, nós devemos, dentro desse nosso ambiente, deveríamos exercer o nosso primeiro ministério, de sermos bons líderes em relação às nossas esposas, em relação aos nossos filhos, as mulheres também exercendo sua liderança, debaixo da liderança de seus maridos, governando seus filhos, cuidando deles, mostrando o caminho. Mas esses líderes, dentro da perspectiva cristã, eles não são reis autônomos. Eles então falam: Deus, como eu posso cuidar da minha esposa? A esposa diz: Deus, como eu posso ser uma boa mãe? E assim há uma dependência do soberano rei. Líder de verdade reconhece a sua incapacidade e pede socorro àquele que é o grande rei, o grande líder, ao Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos de liderança, precisamos de líderes, de reis nesse mundo. E é isso que nós temos aqui no texto que nós acabamos de ler. A declaração dos anciãos: queremos um rei, precisamos de um rei, precisamos de um líder sobre nós. Bem, a frase, no primeiro momento, pode até parecer que eles estão realmente preocupados, os anciãos quem estão falando isso. Então eles devem estar preocupados com o bem-estar de todos. Mas na verdade, Deus sonda os corações e Deus sabe das motivações. E quando a gente vai analisar o texto, a gente percebe que a motivação não era bem essa. Eles estavam tomados de medo, de outras preocupações. Poderia até parecer uma frase humilde, né? Nós precisamos de um líder sobre nós, de um rei sobre nós. Humildade, submissão. Mas a gente vai ler o texto: por que vocês querem um líder? Porque a gente quer ser igual às outras nações. A gente quer ter o que os outros têm, ao invés de viverem submissos e desejando
o reinado de Deus sobre suas vidas. Deus conhece nossas motivações. Bem, meus irmãos, o livro de Samuel é um livro que trata do homem que será rei de Israel. E a partir aqui do capítulo 8 nós começamos a ver as tratativas de onde vai surgir os primeiros reis. Saul, depois o grande rei Davi, Salomão, isso durante o reino unido, e depois quando o reino se dividir, através do filho de Salomão, Roboão. Então nós vamos começar a ver essas tratativas. E aqui no capítulo 8 então nós temos essa busca pelo rei de Israel. É interessante a gente perceber aqui a estrutura do texto. Desses 22 versículos aqui, nós temos pelo menos 6 divisões desse texto, nós vamos procurar segui-las para o nosso aprendizado. Os versos de 1 a 3 é a introdução do texto, mostrando o contexto desolador daquele período, que ainda demonstra ser aquele período nojento do período dos juízes, onde as pessoas não sabem muito bem o que fazem, onde o pecado ainda reina. Os versos 4 a 5, nós temos o povo pedindo por um rei. É o povo ali expresso na voz dos anciãos, suplicando: constitui-nos um rei. Versos 6 a 9, Samuel busca a Deus, e agora o que eu faço? Ele tem esse costume de não tomar nenhum passo sem a direção divina, então ele consulta a Deus e Deus dá instruções para Samuel. Versículos 10 a 18, nós temos Samuel instruindo o povo: já que vocês querem um rei, é isso que vai acontecer se vocês tiverem um rei como as outras nações têm. É isso mesmo que vocês querem? E versos 19 e 20, o povo continua dizendo: sim, a gente quer um rei igual as outras nações têm. E o texto então encerra, versos 21 e 22, Deus mandando Samuel atender ao pedido do povo. Então hoje nós estamos vendo essa preparação, e a partir das próximas mensagens nós vamos ver então a escolha, o surgimento do primeiro rei de Israel, e vamos caminhar um pouco com ele, que é o rei Saul. Logo na sequência nós vamos ver quando Saul vai cair e Deus vai levantar outro rei, porque quem levanta e derriba líderes e reis é o nosso Deus. E nós vamos acompanhar então esses reis que têm um apontamento muito especial para o grande rei que o livro quer descrever, que é exatamente Deus, que é o rei de toda a terra, e Jesus Cristo, seu filho, o filho de Deus, que há de vir para reinar para sempre. Portanto, nós queremos falar nesse momento sobre a busca pelo rei de Israel. Na primeira divisão do texto, os versos de 1 a 3, que introduzem o assunto, nós percebemos que a busca pelo rei de Israel é motivada pelo pecado. Observe, 2 pecados aqui pelo menos. O texto introduz o assunto dizendo assim: tendo Samuel envelhecido, mas ele não está morto. Não está morto quem peleia. Ele está velho, mas não queira arrancar ele ainda do lugar. Então, aqueles que estão com o cabelinho branco, aí já pastor, eu acho que já está chegando o meu tempo do fim. Não pense isso não. Quem está dizendo aqui sobre a velhice não é Samuel. É tanto que Samuel ainda vai viver muitos anos aqui. Vai ficar durante o reinado de Saul, vai constituir depois o reinado de Davi. Então ainda tem muita coisa pela frente. Às vezes eu já percebi que isso é uma tendência de idosos, né, também. O povo olha para isso e às vezes o próprio idoso olha assim e fala: eu acho que está chegando o meu fim. Você lembra de Isaac, quando ele queria abençoar os seus filhos: faça uma comida aí porque eu já estou para morrer. Esse está aí para morrer, ainda viveu tantos e tantos anos. Mas às vezes as pessoas ficam, né? Eu me lembro de minha mãe, quando a Cíntia estava grávida do Danielzinho, ela falou: será que eu vou ver esse menino? Né? Aí cresceu, aí daqui a pouco, quando vem um outro filho: será que eu vou ver? Né? Aí a senhora vai ver: será que eu vou ver casado? Né? E viu: será que eu vou ver os netos? Então, vamos aguardar aí o futuro que nos reserva. Mas o texto diz que Samuel já estava envelhecido. Então, lembre-se que a partir do capítulo 8, já se passaram vários anos, porque até então a gente estava falando do Samuelzinho, que era uma criança ainda, e que Deus falou com ele, e depois Deus o levantou e colocou como líder sobre Israel. Os anos se passaram, não é um Samuelzinho de 20 anos, 30, 40, 50, esse homem já está idoso, agora está envelhecido, não sabemos ao certo aqui a idade dele, mas o texto diz que ele já era envelhecido. E o que ele fez? Já pensando na posteridade,
ele colocou os filhos dele para serem juízes sobre Israel. Quando eu cair, meus filhos continuarão o legado. Infelizmente, toda vez que se tentou isso, não deu certo. Poucas foram as vezes que você viu um pai botando o filho para dar continuidade numa obra espiritual que não é hereditária, e você vê isso vingando. Mas ele tentou. O primogênito, ele botou o nome de Joel. Joel, que em hebraico significa Yahvé é Deus. E o segundo, Abias. Abias, que em hebraico significa Yahvé é o meu pai. Então, com os filhos assim, esses meninos vão ser uma bênção aqui na terra. Um que tem Deus como pai, e o outro que tem Yahvé como seu Deus. Pronto, esses meninos vão detonar aqui. E detonaram mesmo. O texto diz que eles foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. Parece que está se repetindo aquele filme do profeta, do sacerdote Eli, cujos filhos eram filhos de Belial. Esses aqui não são tão pecadores quanto aqueles, mas são também. Porque aqueles, vocês lembram de quantas atrocidades Hofni e Finéias praticaram. Como eles extorquiam do povo, como eles eram impuros, como eles eram nojentos, como eles eram pecadores contumazes, ao ponto da Bíblia chamar eles de filhos de Belial. Mas eles estavam lá como se fossem sacerdotes. Que coisa terrível. Esses agora de Samuel são pecadores igualmente e se desviaram. A descrição dos seus erros, verso 3 diz: antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Que situação complicada. E aqui, quando eu digo que a busca pelo rei de Israel é motivada pelo pecado, dois pecados que acabou fazendo com que o povo clamasse, dizendo: constitui-nos um rei. A primeira é porque o povo olhava assim: Samuel vai morrer. E os filhos dele não vão dar continuidade, porque os meninos são pervertidos. Os meninos estão andando de mãos dadas com o centrão e já desviaram para outros pensamentos. Na campanha eles disseram que iam ser assim, mas depois já estão fazendo coluios aqui, já se venderam para cá, já estão com amizade em determinadas partes e tal. Então não tem, eles aceitam subornos, eles são avarentos, ou seja, eles são guiados por dinheiro. E eles perverteram o direito. Aquilo que deveria ser direito de uns, eles arrancaram. E aquele que não tinha direito a nada acabou recebendo. Gente, eu não estou descrevendo a política brasileira. Por favor, é possível que você às vezes perceba alguma coincidência. É mera coincidência, sim. Eu estou falando do período aqui de Samuel. Então, nesse período, nós temos o pecado motivando a busca do rei. Em que sentido? O pecado dos filhos de Samuel. Samuel está velho, e como é que vai prosseguir? Mas não apenas isso, o medo do povo. Eles estão com medo. Samuel vai morrer, e quem vai cuidar de nós? E nessa eles bolam um plano. Bem, como deveria ser respondida essa pergunta? Samuel vai morrer, quem vai cuidar de nós? Ora, quem levantou Samuel? Quem botou Samuel lá? Vai ser o mesmo que vai continuar cuidando do seu povo. É por isso que toda vez que acontece uma sucessão pastoral, a gente não deve desanimar da obra de Deus. Porque o Deus que levantou um, pode levantar outro. Alguns rapidamente dizem amém. Outros dizem: ó Senhor, tem misericórdia. Mas a verdade é essa mesma. Deus é quem levanta e quem derriba. E nós devemos confiar nisso. Mas às vezes o medo faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas. A motivação do povo de ir até Samuel e dizer: bota um rei sobre nós, constitui-nos um rei, era exatamente porque ele está para morrer e porque seus filhos não eram exemplo nesse sentido. E aqui eu tiro algumas lições para nós. Cuidado com seus desejos, especialmente quando eles não estão alicerçados na verdade. Não deixe seus pecados atrapalharem a obra de Deus. Outra coisa, quem sabe você é um homem de Deus, se seus filhos não estão nos santos caminhos,
Não fique carregando esse fardo sobre você. Eles tiveram o privilégio de andar, de serem criados aos pés de Samuel, mas eles se perverteram e não seguiram as lições do seu pai. Nós devemos lembrar que os desígnios de Deus são maiores do que qualquer outra coisa. A nossa fé e a nossa oração e todo o nosso esforço é para criar nossos filhos nos santos caminhos do Senhor. Mas eu vejo muitos pais entristecidos porque veem seus filhos distantes desse caminho. Se esse for o seu caso, não carregue o fardo que não lhe pertence mais. Num certo sentido, você deve ter uma culpa, sim, mas cada um é responsável pelos seus atos. Agora, se você é filho de crente, falar aqui agora para os jovens, adolescentes e as crianças, você é filho de crente, está tendo o privilégio de crescer aos pés de um pai crente como Samuel, de uma mulher crente igual a esposa do Samuel, meu amigo, não vacile. Vocês estão tendo privilégios que a maioria das pessoas não tem. Então não despreze esse benefício, porque esse desprezo poderá lhe custar caro, como foi o caso dos filhos de Eli, que não aproveitaram o privilégio de ser filho do sacerdote e se corromperam, e Deus deu fim ao ministério deles. E esses dois filhos aqui também, por causa de sua corrupção, não serão perpetuados, serão arrancados também. Então, se você tem o privilégio de crescer dentro do ambiente pactual, filho de crente, então, meu amigo, minha irmã, meu irmãozinho, honre a Deus por esse grande privilégio. Você tem condições de ir mais longe do que onde seus pais foram, porque eles estão te mostrando o caminho da verdade. Então, aproveita. Adolescentes, jovens, filhos, crianças, aprendam tudo que vocês puderem com seus pais e queiram andar pelas mesmas veredas, porque isso é uma grande graça que vocês têm, um monte de gente não tem. Mas prossigamos no texto, versículos 4 e 5 agora, nós temos o pedido do povo, e aqui eu digo, a busca pelo rei de Israel é um desejo de ser como as outras nações. Diz assim: então os anciãos todos de Israel, observe que não era um grupo não, viu? Não era um pedacinho aqui e um ou outro, não. Todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Lembrando que Ramá era na casa dele, ou seja, foi uma conversa bem íntima. Vamos até Samuel para conversar com ele. Samuel, nós temos uma consideração contigo, verso 5. Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. É como que diz, o que nós vamos fazer agora? Tu vai morrer, quem vai governar sobre nós? Teus filhos não estão nos teus caminhos. É só considerar um pouco a história, olha quantas vezes a gente caiu, levantou, nesse período dos juízes, exatamente por uma falta de continuidade. Então eles pedem, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. A busca pelo rei de Israel é um desejo de ser como as outras nações, conforme o texto aqui apresenta. O fato de querer um rei não está errado, porque Deus já havia dito isso. Se você acompanhar, por exemplo, lá em Gênesis, falando ainda para Abraão, Deus declarou para ele, Gênesis capítulo 17, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Então Deus já havia dito que ia sair rei do meio do povo de Israel. Se você ler depois Deuteronômio 17, eu volto ali no outro momento, ali também fala, na lei de Moisés está dizendo assim, ó, quando o povo pedir um rei, você vai constituir um rei e dá lá a descrição de como o rei deveria agir. Então pedir um rei, querer um governo sobre si, não é o pecado desse povo, mas o pecado desse povo foi, queremos um rei como as outras nações têm. Nós queremos ser que nem os outros. Por que nós vamos ser diferentes? Meus irmãos, Israel deveria ser santo, exclusivo, diferente de todos os outros, mas ao contrário, eles querem ser como os outros. Que coisa terrível.
Quando a Bíblia diz que é santo, a ideia de santo é separado. Vocês vão ser separados de todas as outras nações. Vocês vão ser tão sábios que todas as outras nações vão vir atrás de vocês para perguntar: como é que vocês fazem isso? Que a gente quer aprender com vocês. Quem é o rei de Israel? O rei de Israel é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. E ele vai usando líderes ali que são seus representantes. Mas é Deus quem governa seu povo. Não deixou seu povo acéfalo. Desde os tempos mais antigos. Você vê quando Deus tira o povo do Egito, tem um líder sobre eles, Moisés. Deus fala face a face com Moisés. Moisés desce e conversa com o povo. Moisés cai, Deus não deixa o povo sozinho, levantou Josué. Josué é o grande líder ali. Mas ele diz: rei é Yahvé, eu não sou rei. Aí vem o período dos juízes. Tem uma hora que o povo começa a clamar, especialmente nos dias de Gideão: você será o nosso rei. E ele diz: de maneira alguma vamos rejeitar isso. Não vamos deixar. Quem é o rei sobre nossa nação é Yahvé. O próprio Gideão chega a dizer isso. Embora, quem sabe, ele tinha uma quedinha querendo um rei, porque ele botou o nome do filho dele de Abimeleque, né? Meu filho é rei. Mas ele mesmo disse: não, o Senhor governará sobre nós. Então, em todos os tempos, há um rei. Mas o ponto aqui agora é: nós queremos um rei igual às outras nações. Deus os fez para ser exclusivos, mas eles querem ser como os outros. Outras razões por que eles queriam um rei. Há uma explicação de um comentarista bíblico chamado John Woodhouse. Ele explica que o rei ofereceria um centro de autoridade política forte, estável e previsível para uma nação que, de outro modo, tinha que depender de um Deus invisível para poder uni-la. Então, você tendo um rei, nós estamos vendo aquele que vai cuidar. Se não tem um rei, fica assim meio subjetivo, é Deus que reina sobre nós. Você precisa ter fé. Então, aquele povo estava meio sem fé. Eles queriam alguma coisa mais palpável, visível. Além disso, continua aqui o John Woodhouse, além disso, o reinado prometia uma organização central eficiente a uma nação que, sem essa estrutura, tenderia a cambalear de uma crise para outra. E, de fato, isso aconteceu durante muito tempo, onde tem momentos de auge do povo e de quedas, mas isso não era por causa do rei que tinha sobre eles, mas por causa do pecado que o povo possuía. O pecado deles é que distanciava. A gente até hoje tem essa tendência, né? As coisas começam a dar errado, em vez da gente achar o embrião do problema, a gente escolhe outros temas para justificar a situação. Quando na verdade a gente deveria dizer: o culpado sou eu, o problema está em mim, nós precisamos nos humilhar. Como nós podemos entender esse pedido dos anciãos? Por que ele é errado, já que Deus já tinha dito que ia constituir rei sobre eles? E agora estão pedindo um rei, tem alguma coisa errada? Onde é que está o erro? Bill Arnold descreve como sendo um pedido pecaminoso em seus motivos, pois representava uma rebelião contra o governo de Deus. Egoísta em sua inoportunidade, pois exigia provisão da parte de Deus no tempo escolhido pelos anciãos. Ou seja, nós queremos agora, e quem estabelece são os anciãos e não Deus. Ele também diz: é um pedido covarde em seu espírito, pois eles buscavam um sistema que eliminasse a necessidade de que se mantivesse fé no Senhor. E eu ainda acrescento, foi um pedido também ingrato, porque acabava rejeitando Samuel, que era o grande líder, tanto que Samuel ficou de orelha baixa diante desse pedido, ficou decepcionado, e também rejeitava o próprio governo de Yahvé. Aqui, meus irmãos, antes da gente prosseguir, eu tiro algumas lições para nós. Não imite o mundo, não ame o mundo, não queira as coisas desse mundo. Não é porque os outros estão fazendo que nós vamos fazer também. Como igreja, pastor, as igrejas estão tudo fazendo isso. E nós? Por que nós vamos fazer? Porque está todo mundo fazendo ou porque é bíblico? Porque está todo mundo fazendo e é bíblico, então nós vamos fazer. Não porque eles estão fazendo, mas porque Deus exige isso de nós. Mas a tendência nossa é ficar vendo: pastor, todo mundo está usando isso agora. Nas igrejas, todo mundo está fazendo assim. As redes sociais da maioria das igrejas são assim. Então a gente vai ficar sempre seguindo as tendências ou a gente vai seguir o preceito? E aqui talvez seja
um dos pontos que fazem uma diferença da nossa igreja com muitas outras igrejas. Você vê a igreja presbiteriana, igreja antiga, igreja arcaica. Por quê? Porque muitas vezes não está seguindo as tendências de outros lugares. Se vamos fazer alguma mudança, é porque é uma mudança que a Bíblia manda a gente fazer. E não simplesmente porque é copiando o que os outros estão fazendo. Não podemos ser regidos por esse tipo de princípio. Por que nós vamos cantar músicas desse tipo? Porque todo mundo faz, todas as igrejas fazem. Será que é isso que a gente tem que fazer? Imitar o que os outros estão fazendo? Aí você vai ver por que eles estão fazendo daquele jeito. Eu já contei para vocês aqui uma vez, nós temos programas de rádio, sábado e domingo, e uma vez eu fui ver, porque tinha umas músicas da rádio, que eram as músicas que bombavam, na rádio gospel. E aí eu vendo as pessoas começam a querer botar aquelas músicas da rádio nos cultos da igreja. E geralmente eram músicas com um tom, com um agito, com uma melodia, nem tanto, um ritmo muito parecido com as da nossa época. Aí bombava. Aí um dia eu estou lá na rádio e fui descobrir quem escolhia as músicas. E era uma pessoa que nem crente era. Era um funcionário que não era crente, ou seja, ele está dando a tendência. Uma pessoa sem nenhum critério bíblico está escolhendo as músicas que as igrejas vão ouvir e vão começar a botar nos seus cultos. Mas por quê? Porque está todo mundo fazendo. A gente nunca questiona. Por que eu tenho que fazer isso? Porque todo mundo faz. E por que eu tenho que fazer? Quando se tem um líder, o líder pelo menos pergunta. Por quê? E ele é convencido pela Escritura, porque a Bíblia diz isso. Porque isso tem essa e essa razão. Sim, então. Mas a gente não faz só porque os outros estão fazendo. E isso se aplica não só para a igreja local, mas se aplica para membros, para cada pessoa. Não queira fazer algo só porque os outros estão fazendo. Como a gente é influenciado. Que geração mais influenciada. Você começa a ver os stories, né, no Instagram, e rapidamente você já está querendo fazer um negócio daquele que está todo mundo fazendo. Como as pessoas são facilmente influenciadas. Eu pergunto a você, você é uma pessoa fácil de influência? Você é uma pessoa facilmente influenciada? A sua resposta eu tenho certeza que é: eu não sou. Mas facilmente influenciado pelo meio. Começa a andar com determinadas pessoas, começa a fazer as coisas que eles fazem. Anda com outro grupo, começa a fazer coisas com aqueles lá. Cadê a sua identidade? Cadê a sua firmeza? Cadê o seu caráter? Cadê a sua sobriedade, a sua liderança de julgar e falar: não, cara, isso aqui não. Não, isso aqui sim. Ei, mas isso aqui não. Como é que você vai ter algum critério? Por isso que nós vemos essa crise de identidade, essa crise de liderança tão grande em nossos dias, em todos os segmentos. Por quê? Porque as pessoas só sabem, como um papagaio, repetir o que os outros estão dizendo. Mas ninguém tem coragem de avaliar, de buscar a Deus, de procurar entender o que é certo, o que é correto. Então tome cuidado com isso, meu irmão. Não imite o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo do mundo passa. A moda passa. As tendências passam. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Se vai ser influenciado por alguém, meu irmão, seja influenciado pelo Evangelho. Esses anciãos, eles deveriam já ter aprendido com Samuel como enfrentar uma crise. É uma crise real. Samuel está para morrer. Os filhos dele não prestam para darem continuidade nisso. E aliás, todo tipo de liderança precisa ser uma liderança não simplesmente passada de maneira hereditária de um para o outro. Precisa ser por capacidade. Um bom líder vai entender isso. Ele não vai exigir, você tem que ser assim, porque você cresceu aqui, Os princípios e os valores sim, mas os dons e talentos são dados por Deus. As habilidades são diferentes para cada um. Por exemplo, quem serão os presbíteros da igreja? Os filhos dos presbíteros. Claro que não. Quem vai ser? Os que têm as qualificações bíblicas. É igual você dizer, tem uma igreja que tem um pastor, e tem a pastora, por quê? Porque ela é casada com o pastor. Aí eu falei, então a capacidade toda dele migrou pela orelha, assim, quando eles se encostaram.
Imagina, esposa de médico é médica. É assim? Esposa de jogador de futebol está na seleção feminina. Não é assim que as coisas acontecem. Então a gente precisa ter essa noção, essas coisas não saem desse jeito. A preocupação deles, então, em um certo sentido, era real. Samuel está velho, vai morrer, e esses anciãos estão pensando no futuro. Se eles são anciãos, eles também estão velhos, né? Daqui a pouco é eles que vão partir. Os filhos não poderão suceder. Até aqui está certo. O problema é, constitui-nos um rei como as outras nações o têm. Qual seria o bíblico, o correto? Era dizer, Samuel, vamos começar a intensificar nossa busca a Deus. Vamos intensificar. Porque, irmãos, você percebe o capítulo anterior, o capítulo 7, é uma época de despertamento espiritual. Eles estavam enfrentando crise com os filisteus, eles estavam vivendo problemas. O que eles fizeram? Congregai o povo em Mispa, orarei por vós ao Senhor. E eles congregaram, está lá no capítulo 7, verso 6. Jejuaram aquele dia, disseram, pecamos contra o Senhor. Eles começaram a pedir a Deus. Por que agora eles não estão fazendo assim? Precisamos de um rei. Vamos buscar a Deus, para Deus nos mostrar quem será o sucessor. Vamos pedir a Deus a sua direção, mas ao invés disso, eles falam, queremos ter um rei igual as nações têm. Nós queremos ser igual às outras nações. Deus os fez para eles serem exclusivos e eles querem ser inclusivos. Deus os santificou para que eles se tornassem diferentes mesmo de todos os outros e servissem de referencial para todos os outros, mas eles querem agora copiar os outros. Meus irmãos, isso é rejeição a Deus e ao seu governo e à sua vontade. E é isso que nós vemos aqui na resposta seguinte, dos versos 6 a 9. Acompanhe a leitura agora que farei dos versos 6 a 9. A busca pelo rei de Israel é uma rejeição ao governo de Yahvé. Quando eles pedem isso, diz o texto, porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Pelo menos Samuel sabe como agir, né? Samuel continua homem de Deus. O que eu faço numa situação dessa? Eu não sei, eu vou pedir a direção divina. Mas o Senhor lhe respondeu. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então você observa aqui o próprio Deus respondendo a Samuel, porque Samuel não gostou dessa ideia. Nos dê um rei. Aí Samuel, caiu os buteados do bolso do Samuel aqui, né? Bah! Que povo miserável, rapaz. Buscamos a Deus nas horas mais difíceis. Quando os inimigos estavam além, ele buscou a Deus. Agora esse pessoal quer imitar as nações. Dá um rei para nós. Aí Samuel ficou decepcionado, porque quem era o líder ali? Não era ele? E eles já estão quase enterrando. O homem nem morreu ainda. Já estão enterrando ele. Bota outro rei. Queremos um rei. Essas palavras não agradaram a Samuel, mas Samuel se põe a orar, porque essa é a atitude correta, sempre. Quando eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Tomo uma decisão precipitada. Isso é ansiedade. Quer ser sábio, está em momento de crise, ore a Deus, para que as coisas se esclareçam. Ore, aguarde, leia os sinais, faça uma leitura teológica de todas as coisas, procure compreender a boa vontade do Senhor. Isso vai ficar claro para nós. Samuel buscou a Deus, Deus lhe respondeu. E Samuel é confortado por Yahvé, porque Deus diz assim, Samuel, eles não estão rejeitando nem você não, filho. Porque ele estava, me matei cuidando desse povo a vida inteira. E esse povo agora quer um rei igual das nações, pelo menos dissesse, queremos um rei bíblico. Eu falei, opa, aprenderam.
A gente quer igual. Ele está decepcionado. Aí ele fala: calma, Samuel. Eles não estão rejeitando, não é você não, cara. Você fez um bom trabalho. Você dedicou sua vida. Tudo bem que seus filhos não ficaram nos santos caminhos, mas você deu o seu melhor. Eles não estão rejeitando, não é você não, eles estão rejeitando é a mim. Para que eu não reine sobre ele. Quem era o rei desse povo já? Eles não tinham um trono físico, mas tem um rei ali. Quem foi o rei que libertou eles do Egito? Quem foi o rei que estabeleceu eles em Canaã? Quem foi o rei que conduziu eles até aqui? Eles têm um rei. Às vezes você está querendo alguma coisa, precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Você já tem. Jesus Cristo é o nosso rei. Ele é o nosso soberano. Mas parece que isso não nos basta. Eu queria uma outra coisa, pastor. Estou querendo alguém para me ajudar. Estou precisando que faça alguma complementação para isso. Não, Jesus é tudo para sim, Jesus sim, mas eu queria também um pudinzinho. Eu queria também algum benefíciozinho. Nós precisamos, irmãos, ter uma compreensão completa do quadro para a gente não acabar rejeitando o governo de Deus. O desprezo a quem cuidou. Samuel era o líder, era o juiz levantado por Deus. Se Deus levantou Samuel, ele levantará outro. Deus proverá o libertador. Eles rejeitaram não só Samuel, eles rejeitaram o rei de Israel. E aqui já aponta para o que vai acontecer no futuro. No dia que Jesus Cristo pisar nessa terra, isso eu estou olhando de trás, viu? Já pisou, eu sei, olhando ali do dia de Samuel. No dia que Jesus se encarnar e começar a andar por aqui, ele vai ser rejeitado. Porque o povo, por causa do seu pecado, tem a tendência de rejeitar o governo de Deus. No mundo cheio de reis, de repente alguém chega assim falando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Rei Herodes. Ou até mesmo aqueles sacerdotes miseráveis que chegam a dizer assim: nós não temos rei, nosso rei é César. Isso da boca de um sacerdote era para ele dizer: nosso rei é Yahvé, é Deus, e não César. Você vê como eles estavam bem corrompidos já naqueles dias. Jesus foi rejeitado. Seu reino continuará, mas ele vai ser rejeitado, conforme nós temos isso nas páginas do Novo Testamento. Mas vamos seguir adiante. A busca por um rei de Israel trará consequências pesadas sobre o povo, versos 10 a 18. Acompanhe aqui essa parte. Diz assim: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porás uns por capitão de 1000, capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos dará, ou não vos ouvirá naquele dia. Então, aqui nessa parte, Samuel instrui então o povo. Ele esteve diante de Deus: Senhor, o povo está querendo um rei, eu estou aqui decepcionado. Ele: calma, Samuel, eles não estão desprezando, não é você não, é comigo. Mas olha, eles querem um rei, vamos botar um rei para eles. Agora mostre para eles o direito que esse rei vai ter e o quanto eles vão sofrer por causa desse pedido, porque eles querem um rei como das nações. Gente, como é um rei das nações? O rei das nações, como nós cantamos. Mas como é que as nações têm reis? Reis opressores, reis tiranos, reis que enriquecem e o povo fica lá trabalhando para manter eles. É isso que vocês querem? Então, nas palavras agora de Samuel, ele vai dizer qual é o direito de um rei. Querem um rei como das nações?
Então ele vai carregar vocês. O que é interessante é que aparece repetidas vezes o verbo tomará. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Você tem uma vinha, metade vai ficar para ele. Você está achando que os seus meninos... Não, mas os meninos vão... É bom ir para a guerra mesmo, eles vão para lá. Pois é, eles vão morrer no combate. Seus filhos vão ficar na linha de frente. Mas as meninas, pelo menos, vão ficar em casa cuidando da casa. Negativo. Elas vão ser cozinheiras, vão ser perfumistas, vão ser padeira. Elas não vão ficar cozinhando em casa, não. Elas vão cozinhar para a nação toda. É isso que vocês querem? Tudo que vocês plantarem, o imposto vai ser pesado. É isso mesmo que vocês querem? E interessante que o povo vai dar a resposta daqui a pouco. O que vocês acham? Eles vão querer isso ou não? Eles não têm ideia do que eles estão pedindo. Todo mundo que quer imitar o mundo, todas as pessoas que querem copiar os outros, não têm ideia do que estão pedindo. Só para você imaginar, será que eles tinham ideia que vai sair um rei depois do Reino Unido, de Saul, Davi e Salomão? Será que eles vão ter ideia do que vai acontecer? Salomão levou 7 anos para construir o templo, mas levou 13 para construir seu palácio. Com dinheiro de onde? Essa riqueza toda vai ser tirada do povo para poder construir aquele império. Aí Salomão vai cair, vai vir um tal de Roboão. E Roboão vai dizer assim, aconselhado pelos jovens de sua época: meu pai impôs pesados julgos por vocês estão querendo que eu alivie? Meu pai castigou vocês com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Se a mão do meu pai foi pesada sobre vocês, vocês não têm ideia do peso do meu mindinho em cima de vocês. Ou seja, o povo não tinha ideia dos sofrimentos que eles teriam com um rei como as outras nações. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes você quer tanto uma coisa, você não tem ideia do que você está pedindo. Graças a Deus que nem sempre o Senhor nos dá o que a gente pede. E às vezes você fica bravo com Deus, né? Ah, Deus não me ouve. Se Ele te ouvisse, tu estava perdido. Às vezes Deus até atende, só para ver a nossa ruína. Porque quando Deus constitui um rei sobre eles aqui, rejeitando o reinado de Yahvé, eles vão sofrer as consequências disso. O fato de ter esse rei vai ser um castigo sobre eles. Essa nação deveria continuar sendo uma nação de fé. O povo vivendo pela fé. Quem é o seu rei? Nosso rei está nos céus. E as outras nações, mas como é que eles vivem assim? Não tem um rei físico? Não, nosso rei está no céu. E eles dizendo com convicção, quando chegasse Jesus Cristo, então encarnado, ele fala que esse aqui é o nosso rei. Não com esse império todo. Um rei humilde, simples, que serve, que caminha. Ele não toma as nossas coisas, ele dá a vida por nós. Esse é o nosso rei. Era assim que o mundo deveria ver. Só que a nação não quis. Então vai receber o justo castigo pelos seus pecados. Eles nem imaginam o que vai acontecer com eles e com suas famílias. Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Às vezes você está interessado em coisas que o mundo está querendo e você não tem ideia o quanto isso vai ser destrutivo para a sua vida. Aprenda a se conformar com o que Deus estabelece em sua palavra e queira isso para a sua vida, ao invés de ser regido pelos seus próprios pensamentos e pelas suas próprias ideias. Meus irmãos, vamos agora para a conclusão do texto, versículos 19 a 22. Como vai ser a resposta a tudo isso? A busca pelo rei de Israel será concedida pelo rei de toda a terra. O povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas essas palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz, a sua voz, e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Muito bem, meus irmãos, olha só nessa parte final aqui, que coisa. Apesar de ter chamado a atenção, de ter mostrado o peso que ia ser um rei sobre eles, mas eles disseram: não, nós queremos um rei sobre nós para que a gente seja como as outras nações. Esse rei vai poder governar-nos. E Deus não estava governando sobre eles. Ele vai sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Quem é que estava fazendo as guerras para o povo até aqui? Ou seja, eles estão querendo uma coisa, desprezando o que já tem. Ingratidão é uma coisa terrível. A pessoa quer exatamente aquilo que ela está recebendo sempre, mas ela quer de outra forma. Ouvindo Samuel isso,
foi lá e conversou com Deus de novo. Esse Samuel é uma bênção, né? Ou homem crente. Ele não tem ações espontâneas. Eu vou fazer assim. Falam com ele, só um minuto. Ele vai consultar o Senhor. Aí traz a resposta. Depois o pessoal fala outra coisa. Ele, calma aí, deixa eu perguntar o que Deus quer. Ou seja, ele quer fazer as coisas certas. Ele quer caminhar. Esse homem é um trovão. Esse homem é a voz de Deus, de fato, aqui. Deus falou à nação por meio dele. Só que a nação agora não quer mais ouvir Samuel. Samuel está de orelha baixa, decepcionado, rejeitado, mas consolado por Deus. Eles não estão te rejeitando, Samuel, estão rejeitando a mim. Bota para eles a informação do peso que eles vão ter. Deus, o povo quer assim mesmo. Então, Samuel, constitua rei sobre eles. Aí Samuel, tá bom. O pessoal pode ir para casa aí. Daqui a pouco vocês vão ver quem é o rei de Israel. Ou seja, ele vai fazer porque ele é um homem abnegado. Se tem alguém aqui nessa história que é exemplar para nós, é Samuel. Um homem íntegro e reto, que não desanimou diante das situações adversas e já está envelhecido servindo ao Senhor por todo o tempo, que tem chagas em seu coração, certamente, por causa dos seus filhos distantes dos caminhos do Senhor, por causa da rejeição que os anciãos lhe propõem aqui, mas ele continua submisso a Deus. Vai ser Samuel quem vai ungir o próximo rei. O primeiro rei. Quem será o rei de Israel? Não perca os próximos estudos. Hoje nós não vamos adentrar no capítulo 9, mas nós vamos parar por aqui. Quem é que concede rei? É a teimosia do povo ou o soberano rei de toda a terra? Parece que foi a teimosia do povo. Não, nós queremos sim. Quero agora. Aí Deus, ao conceder, está castigando o seu povo, mas ao mesmo tempo o plano de Deus não será jamais frustrado, porque quem disse que haveria um rei foi o próprio Senhor. Ele disse isso para Abraão, ele descreveu isso para Moisés, está lá registrado em Deuteronômio capítulo 17. Então quem estabelece rei é Deus. Estão procurando um rei, Deus colocará um rei sobre vocês. Quem estabelece rei e derruba reis é Deus. Quem levanta governos e derriba governos é Deus. Quem levanta homens para liderar seu povo é Deus. E quando Deus também quer, ele corta. Tudo sobe ou desce, segundo o mando do nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis. E nós devemos ter plena convicção disso. Todas as vezes que Deus levanta um bom rei, ele está mostrando sua graça e bondade para conosco. Todas as vezes que Deus tira as lideranças, é uma manifestação do seu juízo sobre o seu povo. Vai vir outro rei, não vai ser mais Samuel. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, então, dessa história. Meus irmãos, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer algumas lições para nós aqui dessa história. O rei virá. Não por causa da pressão do povo, mas por causa do mandato divino. E eu queria que você guardasse algumas instruções práticas para você. Primeiro, cuidado para não desejar as coisas do mundo. Deus fez de você diferente. Deus fez você para ser santo, separado do mundo. Não queira ser como os outros. Mas todo mundo é assim. Estou quase vendo uma criança, um adolescente dizendo, mas todos os meus colegas são assim. Dê graças a Deus que você não é como todos eles, você é exclusivo. Deus te fez para ser santo, para se fazer diferente, santidade e exclusividade. Se os outros não são, dê graças a Deus pelo privilégio que Ele te deu e torne-se uma referência para outros. Era assim que a nação de Israel deveria ser. Deveria ser um modelo para que o mundo copiasse, olhasse assim, olha, aquele lá é um povo sábio e inteligente. Vamos ver como é que eles fazem. Vamos tentar imitá-los. E não a gente que está aqui no santo caminho do Senhor, querendo imitar agora as coisas do mundo. Cuidado para não desejar as coisas do mundo. Segundo, o governo desse mundo pertence ao Senhor. É Deus quem levanta e quem abate. Confie sempre nele. Reis se levantam, reis morrem. Líderes são levantados por Deus, líderes são arrancados por Deus.
E nós devemos ser gratos por isso, porque quem está dando continuidade à história da igreja do Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele levanta pessoas. Quando acaba um, Deus levanta outro. No ano da morte do rei Uzias, morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Caiu o rei, mas aí deu para ver quem é que reina para sempre. Mesmo quando você estiver triste, confie nele. Ele ainda governa sobre todas as coisas. Terceira lição: líderes são levantados por Deus. Portanto, seja um bom líder, como Samuel foi, e não como aqueles anciãos. O líder de Israel, conforme você pode ler depois em Deuteronômio capítulo 17, deveria ser alguém que aborrece a avareza. Deveria ser um homem que não juntasse muitos tesouros para si, para que a riqueza não tomasse conta do seu coração. Não deveria ter muitas mulheres, para que elas não pervertessem sua alma. Ele deveria pegar uma cópia da Torá e ele mesmo à mão transcrever e nela meditar todos os dias. Se Deus te levantou como líder de alguma coisa, nem que seja na sua casa, pelo amor de Deus, quando eu falo, pastor, não sou líder de nada, pelo menos na sua casa você é líder. Se Deus te levantou como líder para alguma coisa, meu irmão, seja um exemplo disso, como um homem de fé. Na hora de tomar decisões importantes, ore buscando a direção divina, dependência de Deus, como Samuel fez, e não como os anciãos, queremos o que os outros têm. Seja um líder eficiente, um líder crente, um líder capacitado por Deus. Quarta e última lição: Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Está em nossa natureza caída desprezar as coisas de Deus, assim como o povo desprezou a regência de Yahvé. Contudo, assim também quando Cristo veio, foi rejeitado, mas o rejeitado tornou-se o mais exaltado. Deus fez com que o seu Filho, o Rei de toda a terra, viesse humildemente, montado numa jumenta, nascendo humildemente numa das menores cidades, vivendo humildemente como qualquer um de nós. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas ali estava o Rei entre nós. Esse Rei vive e em breve voltará em seu reino de glória, e nós devemos ter os nossos olhos postos nele. Até mesmo quando a gente encontrar, porque o livro fala sobre o rei que vai chegar, o livro de Samuel. Quando chegarmos no grande rei que foi Davi, o próprio Davi tem consciência de que não é sobre ele que se fala do reinado. No texto de 2 Samuel capítulo 7, quando Deus renova a sua aliança com Davi, isso aqui vai ficar alguns anos para frente, viu, que a gente vai ver, por isso que eu estou puxando hoje. Deus chega a dizer assim: quanto aos teus dias, Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu trono. Será que ele está falando de Salomão? Certamente que não. Olha a sequência. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele está fazendo uma referência ao rei Jesus, que haveria de vir. Esse rei é totalmente diferente de todas as nações. As nações têm reis tiranos. Nosso rei é um rei justo. Os outros reinos subjugam. O nosso rei tem um jugo leve. E o que é pesado ele toma sobre si e nos dá o seu fardo leve. Em todos os reinos você vê pessoas tomando. Ele vai tomar, vai tomar, vai tomar. O nosso rei é o rei que entrega, que doa, que dá a própria vida. Ele não olha para nós assim, esse aqui você é súdito do meu reino, estou identificando aí pela numeração ou pela cor da roupa. Não, ele conhece cada história. O nosso rei conhece o que acontece nas nossas vidas, se preocupa conosco, nos ama com amor eterno. Que nossos olhos estejam postos nesse rei, o soberano Senhor Jesus, o Rei dos Reis, que reinará para sempre e conduzirá seus súditos para seu reino sempiterno. A ele seja a glória, hoje e sempre. Amém.